Olá, meu nome é Cláudia do Nascimento Verdame Costa. Eu faço parte do projeto de estágio Revisão Zona. Eu curso Letras, Português e Inglês, licenciatura, no período noturno, na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. A coordenação desse estágio é da professora Cíntia Pittini. Então, hoje eu vou falar sobre um projeto reforço de produção de texto para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Antes de começar a produção de texto, o que é preciso ter em mente? Ter um título para o seu texto, caso ainda não possua, terá que criar. Ter uma ideia fixa do texto que deseja desenvolver. Escolha as palavras que irão se encaixar com o seu texto. Utilize palavras do seu conhecimento que saiba o significado. Seu texto deverá ter personagens, informar quem e quais são os personagens. Se não, terá que criar estes personagens e dar nome a eles. Desenvolva o texto em uma sequência lógica, com coerência, conforme os fatos acontecerão. Sempre desenvolva o texto com uma ordem dos acontecimentos. Lugar e local onde acontece essa história, como no parque, casa, sítio, entre outros lugares. Identificar o problema desta produção de texto, isto é, muito importante. Dar soluções para estes problemas. Procure evitar repetir as palavras no texto, como, por exemplo, o menino comprou uma bola. O menino comprou uma cesta. O menino comprou um tênis. Neste caso, é só utilizar vírgulas e ponto para que a palavra menino não se repita tantas vezes. Ficaria da seguinte forma: o menino comprou uma bola, uma cesta e um tênis. Escreva com clareza. Ler o texto em voz alta ajudará você a compreender melhor e identificar possíveis erros na escrita e na coerência. E para a finalização da produção do texto, terá que ter criatividade para concluir a história / o texto. Aqui eu vou dar algumas etapas para a produção do texto, para que seja mais claro para quando vocês estiverem escrevendo. Neste caso, o primeiro é o tema e o título. Os desenhos devem estar de acordo com o texto. O texto inicial deve estar de acordo com o tema da sua produção de texto. Caso optem por fazer uma história em quadrinhos, o mesmo deverá ter uma sequência juntamente com os quadrinhos. Aqui eu coloco um exemplo de exercício de história em quadrinhos para produção de texto. Então, como vocês podem notar, tem o início, eles se conhecendo. Aqui vocês podem fazer o desenvolvimento e no último desenho a finalização. Como eu disse nos slides anteriores, tem que ter muita criação para finalizar esta história. Histórias em quadrinhos ajudam na criação da história, desde o seu início até o final do texto. A segunda etapa para a produção do texto é o início do texto. Exemplos de como iniciar um texto. Era uma vez, um certo dia, era uma manhã de sol, estava uma tarde fria e cinzenta. A terceira etapa para a produção do texto, a gente fala que é o meio ou o desenvolvimento do texto. Quais as palavras que devo utilizar? Mas, e, já, de repente, então, quando, neste momento, lá, alguém, algum, também.
Na quarta etapa para a produção do texto, que a gente já disse que é o final, nós podemos utilizar as seguintes palavras para concluir o texto: finalmente, e no final, conclui que. Algumas dicas importantes para a produção do texto. Toda a produção do texto, ela deve ter o quê? Parágrafos, letras maiúsculas no início da frase ou no início do parágrafo, nome dos personagens ou lugares. As pontuações devem estar de acordo com cada parágrafo, como por exemplo, o travessão para a fala das personagens no texto. 2 pontos para quando se comenta e ele ou ela respondeu. O interrogação é para perguntas. O exclamação é quando se tem uma emoção no texto ou quer transmitir um sentimento ao leitor. O ponto para frases na afirmativa ou negativa do texto. Aqui eu vou dar um exemplo de produção de texto com início, meio e fim. Vocês vão ver que o texto está completo, com todas as pontuações necessárias, tanto interrogação quanto exclamação, algumas ideias de início do texto, de final do texto. Vejam só. O Homem e a Galinha, por Ruth Rocha. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. Chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos. Aqui ela está demonstrando um sentimento de alegria. E a mulher começou a tratar bem a galinha. Todos os dias, a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até sorvete. E a galinha, todos os dias, botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Para que este luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos sorvete." Outro sentimento. Veja o que a mulher falou. Observe 2 pontos. Mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. Observe, no início do texto, a gente colocou era uma vez, como no exemplo anterior do slide. Seguindo com o texto, ela diz: "Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo." Aí a mulher disse: "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," o marido respondeu. Aqui a mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Farelo está muito caro, mulher. Um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," respondeu o marido. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Para que este luxo de dar milho para a galinha? Ela que cate o de comer no quintal." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim," o marido respondeu. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha e todos os dias botava ovo de ouro. Vai que o marido disse: "Para que esse luxo? Ela que cate o de comer no quintal." "E se ela não botar mais ovos de ouro?" "Bota sim." Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia, a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam
dela a tom de ló. Como vocês podem observar, para finalizar, a gente também usou um exemplo de um dia para esse texto. Uma atividade de interpretação para esse texto que a gente pode fazer é: o texto recebe o nome de Homem e Galinha por quê? Porque elas são personagens principais da história narrada? Porque elas representam respectivamente o bem e o mal na história? Porque são os narradores da história? Porque ambos são personagens famosos de outras histórias? Porque representam a oposição homem e animal? Cada pessoa vai interpretar de uma forma. Então fica aí uma pergunta: por que o texto recebe o título de Homem e Galinha? Para concluir, eu digo que a produção do texto é o ato de expor, por meio de palavras, determinado assunto. Também é importante saber escrever um bom texto, por quê? Porque este pode ser um pré-requisito para conseguir uma boa vaga de emprego, passar em uma boa universidade, que muitas vezes tem em seus cortes de eliminação as suas redações. Então, quanto mais você produzir texto, quanto mais você praticar, melhor sairá as suas produções de texto. Também é importante ter em mente que um bom produtor de texto, ele precisa do quê? Ele precisa de ter um momento durante seu dia dedicado à leitura. Então, eu coloco aqui. Também é importante ter em mente que um bom produtor de texto precisa ter um momento durante seu dia para ler bons livros, jornais e revistas. Isso quer dizer de fontes confiáveis. Você pode ler jornais e revistas online, que hoje é um grande meio de comunicação e mais fácil acesso, mas tem que ser de uma fonte confiável. Pois somente com um bom conteúdo consegue-se desenvolver bom texto. Então, quanto mais você lê, quanto mais você é informado, quanto mais você fica atento às notícias e gosta de algum tipo de matéria, como política, economia, turismo, enfim, você consegue desenvolver textos dos mais variados possíveis. E eu acredito que as pessoas que desenvolvem e escrevem bons textos, elas conseguem se expressar melhor numa conversa informal, numa conversa formal, numa entrevista de emprego, consegue estar no meio social e consegue falar sobre todos os assuntos de uma forma mais culta, de uma forma mais formal, de uma forma informal, porque ela sempre estará atualizada. Então, quanto mais leituras vocês fizerem, melhor vocês ficarão, porque só a prática de leitura é que ajuda na produção de texto. Isto, o que eu quero dizer? Você vai conseguir produzir texto, você vai conseguir utilizar as pontuações, como eu disse nos slides anteriores, da melhor forma possível, como para produzir sentimentos, para fazer perguntas, vai conseguir definir quando se usar letra maiúscula, quando se usar letra minúscula, quando se colocar um ponto final e começar uma nova frase, não repetir palavras, você terá um vocabulário melhor para conseguir desenvolver um texto com mais conteúdo e com uma forma mais culta, até mesmo sendo informal. Eu acredito que desta forma vocês terão facilidade em provas de qualquer tipo de conteúdo, vocês vão conseguir, possivelmente mais para frente, fazer entrevistas de emprego, conversar a respeito de diversos assuntos, livros que estarão no top 10, vocês terão facilidade em ler, a leitura vai ser mais rápida, a interpretação daquele texto, daquela leitura, daquele livro
será mais fácil e a prática vai fazendo com que vocês consigam ter mais vontade de ler. Não só da internet, a comprar um livro, a comprar uma revista, enfim, nunca esqueçam, as pessoas que leem, desenvolvem e escrevem bons textos e se expressam melhor. Ótimo dia!